Abra sua Bíblia em Salmos 51. Salmos 51. A epígrafe da minha Bíblia vai dizer assim: para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério. Diz assim a palavra do Senhor a partir do capítulo do livro de Salmos, número 51, versos 1 a seguir. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão de condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopor e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir um novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Feche os seus olhos, Senhor Deus e Pai. Pai, a sua palavra foi lida, Senhor Jesus. E nesta manhã, Senhor Jesus, eu quero passar, Senhor, para a tua igreja, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Pai, traz, Senhor, cativo, Senhor, a nossa mente a ti, Senhor. Senhor, abre a nossa mente, Senhor Jesus, abre os nossos olhos espirituais nesta manhã, Senhor, e nos ajuda, Pai. Nos ajuda nesta manhã, nos ensina nesta manhã. Fica conosco, Pai, em o nome de Jesus. Podem se assentar, querido? Eu queria compartilhar com vocês. Nossa, cadê o relógio daqui? Sumiu? Tamanho do número lá, eu não vejo. Quero compartilhar com vocês, irmãos, essa palavra que eu li, sobre o tema, o Deus que perdoa e traz graça. A gente lendo o Salmo 51, um salmo que Davi escreveu, um salmo que um homem segundo o coração de Deus escreveu, um salmo que o segundo rei de Israel escreveu. A gente fica imaginando, meu Deus, um homem desse fazendo esta oração. O que pode ter acontecido, Senhor, com um homem que é segundo o teu coração fazer essa oração no Salmo 51? E eu quero compartilhar com você nesta manhã o porquê que Davi fez essa oração. E quero contar uma história para você, lá em 2 Samuel, no capítulo 11.
A Bíblia vai dizer, no capítulo 11 de 2 Samuel, que era primavera e os reis saíam para as guerras. Davi, ele manda o seu comandante Joabe e todo o seu exército para a guerra. Só que Davi fica em casa. Um pouco antes, o povo de Israel, antes de Saul, o povo de Israel estava querendo um rei para estar na frente da batalha. Quando tivesse guerra, eles queriam um rei, porque era o tempo dos juízes, e eles queriam um rei para estar na frente da batalha. Agora Israel tem um rei que é Saul. Saul, vocês sabem o que acontece. Deus então manda Samuel ungir Davi, e agora Israel tem um rei. Só que tem uma guerra para o povo de Israel, os soldados, o exército irem, e Davi não está na frente da batalha. Davi, ele fica em casa. Davi, ele fica no palácio. Davi, ele fica dormindo. E a Bíblia vai nos dizer que num dia à tarde, Davi, ele se levanta da cama. Um homem que era para estar na frente da batalha, um homem que tinha os seus compromissos, não era pouco e nem pequenos, estava dormindo. E uma bela tarde, Davi, ele se levanta. Ele vai para o seu terraço e começa a caminhar de um lado para o outro, ocioso, não tinha o que fazer. Tem um ditado que diz que mente vazia é a oficina de Satanás. E Davi então estava passeando no terraço, e ele vê uma mulher tomando banho, uma mulher bonita, formosa. E ele chama um dos seus servos e manda saber quem é aquela mulher. Então o seu servo vai e traz a notícia que aquela mulher é Betseba, esposa de Urias, o hitita, que era servo de Davi. Então Davi manda trazer aquela mulher, e ele se deita com ela. Depois de tudo, do ato consumado, essa mulher vai para casa, e depois ela manda um recado para Davi que ela estava grávida. Quem sabe naquele momento Davi se desesperou, porque Davi era o rei de Israel. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então ele começa a tramar alguma coisa para se escapar daquele pecado. Davi começa a pensar em algo que vai limpar a barra dele. Então Davi manda um recado para Joabe, para o comandante dele: manda Urias para cá, eu preciso dele. Eu preciso saber como estão a guerra, como estão todos aí. Ele mandou uma mensagem. Tinha mensageiro que levava e trazia mensagem, porém Davi queria Urias. Quando Urias chega, então Davi pergunta: como vai Joabe, o comandante? Como vai o exército, os soldados? Como vai a guerra? Depois que eles conversam, Davi fala assim: olha, agora você vai para sua casa, você acabou de chegar de uma guerra, vai para sua casa, vai curtir a sua família, vai descansar, vai curtir a sua esposa. Porque a intenção de Davi é que ele se deitasse com Betseba e assumisse a criança, assumisse um filho, porque Betseba estava grávida. Sabe, irmão, quando as coisas vão se apertando, nós temos que ou se jogar de vez, ou se arrepender de vez. Sabe, quando as coisas estão se apertando, ou a gente vai, se arrepende e fala logo, ou como diz a Bíblia, se você está sujo, suje-se ainda. Mas se você está limpo, limpe-se ainda. A Bíblia vai dizer que Urias saiu da presença do rei e ele foi para a porta do palácio, porém não vai embora. Chega uma notícia até o rei que Urias não tinha ido embora. Quem sabe naquele momento Davi, ele fica mais desesperado. Ele falou: e agora? O que eu vou fazer? Esse homem não vai para casa. Então ele resolve dar um banquete. Davi dá um banquete. Então ele dá de comer e de beber. E Urias é embriagado aquela noite. Davi pensou que, quem sabe, embriagando Urias, ele vai para a casa dele.
Mas Davi não contava com a honestidade de Urias. Davi não contava com o caráter de Urias. Davi não contava com, oh meu Deus, com o coração de Urias. Não contava com a provisão de Deus. Depois que ele embriagou Urias, ele fala: agora vai para sua casa, vai descansar. E Urias falou que não ia. Ele falou: vai descansar, que amanhã, no outro dia, eu vou te mandar de volta para a guerra. E Urias sai dali bêbado, irmãos. Bêbado. Ele é tão fiel, ele é tão honesto, que ele dorme novamente na porta do palácio e não vai para casa. Ele falou: como que eu vou deixar o meu senhor Joabe, como que eu vou deixar os meus irmãos lutando lá no tenda, no ar livre, e eu vou lá para minha casa deitar com a minha esposa? Eu não vou fazer isso. Então Davi não tem saída. Ele escreve uma carta e coloca na mão de Urias. Ele fala assim: olha, ele sabia que Urias era honesto, ele sabia que Urias era de caráter. Então ele pega essa carta e coloca na mão de Urias e fala assim: entrega para Joabe essa carta. Urias pega a carta. Ô irmão, não sei você, mas se fosse eu abrir essa carta, porque um rei mandando, mas capaz que não, né? Mas Urias é tão honesto que ele leva essa carta e entrega na mão de Joabe. A sentença da morte dele na mão de Joabe. E na carta estava escrito para Joabe colocar Urias na frente dos homens mais poderosos, dos homens mais bravos, do exército mais poderoso, para ele colocar Urias, para que Urias morresse. E ele escreve na carta para Urias morrer. E Joabe, que não tinha muito caráter mesmo, né? Ele vai e coloca Urias na frente de um batalhão dos homens mais perigosos. E na guerra, Urias morre. Joabe manda um mensageiro até o rei Davi, para falar para ele que alguns dos soldados do exército morreram. Também Urias tinha morrido. Aí Davi, que tinha um coração tão bom, né? Falou assim: não, fala para ele que a flecha, ela não escolhe quem ela vai matar. Quando nós estamos na guerra, é para guerrear. Quando nós estamos na chuva, é para se molhar. Então fala para Joabe ficar tranquilo. E outra, encoraja ele a lutar, a vencer. Rabá. Então o mensageiro vai e entrega. Agora Davi, quando recebe aquela notícia, e também chega no ouvido de Betseba, Betseba chora, vive o luto, e Davi então toma aquela mulher por sua esposa. Só que Deus teve tanta compaixão de Davi, irmãos. Deus é tão misericordioso, que Ele manda um profeta até Davi, o profeta Natã. O profeta Natã chega até Davi e ele conta uma história. Fala: olha, chegou um viajante numa cidade e tinha dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitos bois, muitas propriedades, o rico tinha muitas coisas, mas o pobre tinha um cordeirinho. E aí esse viajante chega, e o rico foi fazer um banquete para esse viajante, e ao invés dele pegar um dos seus bois, um dos seus cordeirinhos, que ele tinha muitos, ele pega um único cordeirinho que esse pobre tinha. Aí Davi se enche de ira, ele fala: esse homem que fez isso tem que morrer. Ele precisa pagar 4 vezes mais daquilo que ele fez com o cordeirinho deste homem. Aí Natã olha para ele e fala assim: esse homem é você. Eu dei tudo que pertencia ao seu senhor Saul, eu dei para você.
Você tinha bois, você tinha propriedades, você tinha muitas coisas, mas você tinha muitas mulheres, mas você foi pegar a única mulher que o seu servo tinha. Irmãos, aí Davi, quem sabe olhando para aquele profeta desesperado, fala: eu pequei contra o Senhor. Aí o profeta falou assim: olha, você pecou, você fez algo que desagradou ao teu Senhor, porém você não morrerá, mas o filho que você teve com Betseba, esse morrerá. Davi se desespera, vai até o seu quarto e passa a noite em jejum, deitado no chão, orando ao Senhor, porque ele falou: quem sabe eu me humilhando ao Senhor, Ele tenha misericórdia e não mate o meu filho. E diz a Bíblia, com 7 dias, esse bebê morre. E Davi então, ele sai do quarto. Davi pecou, mas ele foi perdoado. Mesmo Davi sendo homem segundo o coração de Deus, mesmo Davi sendo o segundo rei de Israel, ele cometeu erros. E na verdade, irmãos, Davi, ele quebrou pelo menos 5 dos 10 mandamentos que o Senhor Deus deixou a Moisés. 5 mandamentos Davi quebrou. E o primeiro deles, ele cobiçou a esposa do vizinho. 2 Samuel 11:3 vai dizer assim: e mandou alguém procurar a saber quem era ela. Disseram: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Então o primeiro mandamento que Davi quebra é a cobiça. Ele cobiçou. Segundo, ele cometeu um adultério. Ele adulterou com Betseba. 2 Samuel 11:4, Davi enviou mensageiros para que o trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Fazia pouco tempo que Betseba se purificava da impureza da menstruação. Então Davi, ele cobiçou, ele adulterou, e Davi também mentiu. Ele mentiu, olha que diz no capítulo 11, versos 7, 8, 12 e 13. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados, e como estava indo a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio, logo foi mandado um presente da parte do rei. Então Davi lhe disse: fica aqui mais um dia, amanhã eu te mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e para beber, e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde estavam os guardas do teu senhor, dormiam, e não foi para casa. O quarto mandamento que Davi quebra, ele comete um assassinato. Davi, o homem das cidades, quando os homens das cidades saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. Entre eles morreu também Urias o Hitita. Então Davi quebrou o primeiro mandamento. Ele cobiçou, ele adulterou, ele mentiu, ele assassinou e ele roubou a esposa de outro homem. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele. Você matou Urias o Hitita com espada e tomou a mulher dele para ser a sua esposa. Você matou com espadas dos amonitas. Davi então, ele quebra pelo menos 5 dos 10 mandamentos que o Senhor deixou a Moisés. Davi, ele erra. Davi, ele errou e errou feio, porém Deus o perdoou. A própria palavra, a Bíblia vai dizer: não, você errou. O Natan falando para ele: você errou, mas Deus perdoa os seus pecados.
Irmãos, quando nós cometemos algum erro, quando nós cometemos pecado, Deus perdoa? Perdoa. Mas tem umas consequências que elas vêm. Tem a lei da semeadura. Aqui o que você plantar, você vai colher. Outro dia eu estava falando com o irmão, aí ele falou assim: pastor, aconteceu tal coisa com fulano, e parece assim que, eu acho assim que a gente paga aqui em vida ainda. Eu falei: com certeza, porque a Bíblia diz que o que nós semeamos, nós vamos colher. É a lei da semeadura. Então Davi, irmãos, ele sofreu algumas consequências. Lembra quando ele estava falando para o rei, para o profeta, que o homem que cometeu esse erro teria que pagar 4 vezes mais? Pois é, Davi também pagou 4 vezes mais. Ele teve as consequências do seu erro, do seu pecado. A Bíblia vai dizer que a primeira consequência dele foi a morte do filho dele com Betseba. Primeira. A segunda foi a morte de Aminon, mandada pelo filho Absalão. A segunda. A terceira consequência dele foi a morte de Absalão. E a quarta foi a morte de Adonias. Os 4 filhos do rei Davi morrem. O primeiro foi uma criança, e todos os outros foi pela espada. Davi cometeu um erro, e na hora ele falou: esse homem tem que pagar 4 vezes mais. A palavra que nós proferimos, irmãos, ela tem poder. A palavra que nós lançamos sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, ela tem poder. Vigia naquilo que você fala. Não amaldiçoa o seu filho, mesmo se ele fez bagunça, mesmo que ele fez algo que você não aceitou, mas não lance palavra de maldição sobre a vida dele. Só lance palavras de bênção, porque aquilo que nós proferimos para os nossos filhos, aquilo eles serão. Davi pagou 4 vezes mais. Davi sofreu as consequências. A Bíblia vai dizer que Davi, ele ficou doente. A Bíblia vai dizer que os ossos eles doíam, ele gemia. A Bíblia vai dizer que o corpo dele definhava, irmãos. Ele não aguentava de dor, ele gemia dia e noite pelo pecado que ele cometeu. E a Bíblia vai dizer: quem está pecado também não prospera. Sabe, irmãos, aquele irmão que tá na prova, ele patina, tem, sei lá, uma empresa, tem bens, tem dinheiro, mas vive patinando, porque não é feliz. Sabe por quê? Porque ele não prospera. Enquanto ele não confessar o pecado, ele não prospera. Ele não prospera. Olha o que diz Salmos 38:3. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doendo. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Isso é Davi falando. E Salmos 32:3 vai dizer: olha isso, irmãos. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto ele escondia, ele estava doente. Os ossos dele doía. E quando Deus teve misericórdia dele, e Deus envia o profeta Natan, então Deus cura Davi. Mas precisou ele confessar. Homens de Deus também erram. Homens de Deus também pecam. Crente, homens de Deus, mulheres de Deus também cometem erros. Davi cometeu. Davi errou. Davi pecou, mas foi perdoado por Deus, porque ele se arrependeu. Porque Davi se arrependeu. Irmãos, mas há
alguns caminhos para o perdão. Para você alcançar o perdão, tem alguns caminhos. E o primeiro caminho para o perdão é a confissão. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam alcançam misericórdia. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia e prospera segundo a palavra do Senhor Jesus. Mas precisa confessar, é o primeiro caminho. Irmãos, o pecado ele faz separação entre nós e Deus. O pecado coloca um bloqueio, ele rompe a nossa comunhão com Deus. Porque Deus é luz e o pecado ele é treva. E luz e treva não se combinam. Então o pecado ele coloca um bloqueio na nossa intimidade com Deus, na nossa comunhão com Deus. Quando nós erramos, quando nós pecamos, é a mesma coisa de Deus virar as costas para nós. Ele vira as costas. Ele vira as costas. Nas nossas palestras de sexta-feira para os casais, nós sempre falamos assim, que os maridos, tem um versículo para as mulheres, né? Que quando o marido briga com a mulher, que a mulher está ofendida, está triste, está machucada, aí sabe aquele marido que vem para a igreja e levanta a mão e pula e fala em mistério, irmãos? Pedro vai dizer assim: olha, a sua oração será interrompida se você não for ter com a sua esposa e se acertar com ela, ou seja, pedir perdão. Se você magoou a sua esposa, se você brigou com ela, Deus ele vira as costas para você. Aí não adianta você vir para a igreja, não adianta você ir para monte, porque a tua oração ela não passa do teto, enquanto você não for ter com a sua esposa. Então você precisa confessar, é o primeiro caminho para o perdão. É o primeiro caminho, porque há um bloqueio. Quando nós estamos em pecado e não confessamos, há um bloqueio nós com Deus, na intimidade. O segundo caminho, queridos, é o perdão, o arrependimento. O segundo caminho para o perdão é o arrependimento. Só que muita gente confunde arrependimento com remorso. Arrependimento é um sentimento profundo de tristeza por um erro cometido. Mesmo que ninguém saiba, você está com aquela tristeza porque você errou, porque você pecou. Às vezes ninguém está sabendo, só você e Deus, mas a tua alma está triste, a tua alma está angustiada. Ninguém descobriu o seu pecado, mas você está doente, porque você sabe que você errou, mas você teve um arrependimento. E esse arrependimento ele implica numa mudança de mentalidade, numa mudança de vida. O metanoia, mudança de mente. Sabe o que é isso, irmãos? Quando você se arrepende, você precisa ter um metanoia, você precisa ter uma mudança de mente. Se você está indo para a direita, você vai falar assim: eu me arrependi, não vou mais para a direita, agora eu vou para a esquerda. Se você fazia tal coisa, você errava, não, agora eu não vou nem passar perto disso, eu vou passar longe, porque eu me arrependi e não quero mais voltar, porque é você com Deus, é a tristeza no teu coração, é você que está doente. Isso é arrependimento, é a mudança de mente, a mudança de você pensar, a mudança no teu agir. É diferente de remorso. Remorso é a vergonha de ser descoberto do pecado. É um sentimento de uma culpa temporária. É aquilo que Saul sentiu. Quando Samuel chegou para ele e falou que ele não ia mais ser o rei de Israel, ele falou assim: mas vai comigo, porque o que as pessoas vão dizer? Ele estava preocupado com a aparência dele. Saul, ele teve um remorso, diferente de Davi, que teve arrependimento, irmãos. Davi estava preocupado
com a imagem dele. Saul estava preocupado com a imagem dele. Ele não teve um arrependimento. Sabe, irmãos, o que mais me preocupa nos nossos dias de hoje é que as pessoas erram, é que as pessoas pecam e o pecado não dói mais. As pessoas estão anestesiadas. Elas pecam, vêm para a igreja e vivem da mesma maneira que está. Elas pecam, vão para casa, está ali com a esposa, com o esposo, com os filhos, como nada tivesse acontecendo. O Espírito já não acusa o erro. Pessoas estão neutralizadas. Pessoas estão se perdendo no meio da caminhada. Porque o pecado, ele já não dói mais. Não vou, amanhã Deus perdoa. Eu conheci uma pessoa que ela tinha sede, quando ela falava assim, parecia que ela tinha sede de ter Deus, de estar na igreja, de servir. Ela ia para a igreja no domingo, quando era segunda-feira, ela estava com o namorado, ela saía com o namorado a semana inteira, aí voltava para casa, e daí no final de semana ia para a igreja, na outro final de semana estava com outro namorado. Eu falei, peraí, você quer ficar firme na igreja, mas você sai com um, com o outro? Não, mas Deus perdoa. Deus perdoa, se você se arrepender de coração, mas as consequências virão. Elas são inevitáveis, irmãos. As consequências são inevitáveis. O amor de Deus, ele é incondicional. Mas o perdão não. Não importa quem é você, Deus te ama. Não importa se é um bandido, se é um assassino, Deus te ama da mesma forma que ama uma pessoa super crente. Agora, o perdão não. O perdão, ele está condicionado ao arrependimento e à confissão. Deus, o amor de Deus é incondicional. Deus ama todos nós incondicionalmente. Mas o perdão, ele é resultado de uma confissão e de um arrependimento. O caminho para o perdão é a confissão e o arrependimento. Mas você precisa algo também na sua vida para você ter força, para você conseguir chegar até o perdão de Deus. Você precisa pedir ajuda. Você precisa de alguém para conversar, mas alguém que seja de confiança, alguém que você realmente confie. Além de confessar os seus pecados, se arrepender, é preciso da ajuda para reparar os danos que foi cometido. Irmãos, porque é muito fácil. Você erra, pede perdão, Deus perdoa, mas a pessoa que você ofendeu vai ficar assim? Porque assim, o perdão de Deus é para desbloquear a intimidade nossa com Deus. Agora o perdão para o nosso irmão é para curar a nossa alma. Você já cometeu alguma coisa que você pediu perdão para Deus e você sentiu que na mesma hora Deus te perdoou? Mas a pessoa que você ofendeu, você não quer passar perto dela. Se ela vem por aqui, você vai por aqui, porque você sabe que errou, porque a culpa ainda está no teu coração. Deus te perdoou, mas ainda você não foi curado daquilo, porque você não foi até aquela pessoa para pedir perdão. Não foi até aquela pessoa. Você precisa, irmãos, alguém para compartilhar. Agora, tem alguém de confiança. Porque já viu também aquelas pessoas assim, vamos pegar aí a mulher, aí encontrou uma amiga, fala assim, amiga, eu quero te contar um negócio, mas eu quero que você não fala para ninguém, viu? Eu traí o meu marido, amiga. Eu preciso que você me ajude em oração. Calma, amiga, nós vamos orar, vamos fazer campanha, tal, não sei o que, bababá. Aí ela chega em casa, fala, amiga, quero te contar uma coisa, mas olha, é só para você orar, viu? Por favor, é só para, não é fofoca. Fofoqueira, não é fofoca, mas fulana caiu, traiu o marido, amiga, ora por ela. Larga a mão de ser fofoqueira, irmão. Para com isso. Se ela confiou em você,
Guarda esse segredo. Vai para o joelho juntamente com ela, vai para a mata com ela, vai para a igreja orar com ela, chama ela para orar na tua casa, para de falar para A, para B, daqui a pouco toda a congregação está sabendo, porque a melhor amiga falou para outra melhor amiga, que pediu oração para outra amiga, que foi lá e pediu para outra amiga, daqui a pouco todo mundo está sabendo. Então vigia em quem você confia, vigia em quem você confia. Tiago 5,16 vai dizer assim, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. Mas esse outros, irmãos, é quem você confia, não é para todo mundo. Sabe por quê? A tua amiga quer te ver bem, o teu parente quer te ver bem, não melhor que eles. A tua amiga quer te ver bem, não melhor que ela. O teu amigo quer te ver bem, não melhor que ele. Então na verdade você precisa confessar para a pessoa que você entristeceu. A confissão a Deus, ela gera intimidade com Deus. Mas a confissão à pessoa que você ofendeu, que você entristeceu, ela gera cura. Ela gera cura. Aí foi lá, falou mal do irmão. Como eu já disse, daí vou pedir perdão para Deus, claro, pede perdão para Deus de coração, se arrepende, que Deus vai te perdoar. Mas você precisa procurar o irmão, para Deus curar o teu coração, para Deus curar o teu coração. Sabe, irmãos, tem pessoas que acham que pecado é só adultério, é só assassinato. Não, você ter ódio do seu irmão também é pecado. E a Bíblia diz que é um pecado de assassinato. Deus, Ele não faz diferença entre pecadinho e pecadão. Para Deus, você odiar o seu irmão é a mesma coisa de você ter matado uma pessoa. 1 João, capítulo 3 e 15, quem odeia o seu irmão é assassino. Não gosto daquele irmão, porque não vou com a cara dele. Você é um assassino. Nossa, odeia aquela irmã, fofoqueira dos infernos, assassina. Para Deus não tem diferença. Para Deus não tem diferença de pecadinho e pecadão. Cometeu algum erro, irmãos, se arrependeu, pede perdão para Deus, e para ter intimidade com o Senhor, para ter comunhão com o Senhor. Ofendeu uma pessoa, pecou contra a pessoa, chame a pessoa, pede perdão para a pessoa, mas pede perdão de coração. Eu já atendi casos e casos de homens e mulheres que traem a esposa, que traem o esposo. Aí vem falar com a gente, os pastores já passaram por isso. Não, mas eu não quero falar, porque senão vai haver separação. Irmãos, nós vivemos isso, eu acho que semanalmente nós vivemos esses casos. Não, irmão, você precisa confessar. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. E Deus restaura a tua intimidade com Ele, a tua comunhão com Ele. E Deus restaura a tua casa, a tua família. E Deus cura o teu coração. Davi, ele errou, como todos nós erramos, porque homens de Deus também erram. Mas Davi se arrependeu e foi perdoado por Deus, diferente de Saul, que teve remorso. E você sabe o fim dele, o fim da vida do rei Saul. Se coloque em pé. Deus, nesta manhã, querido, está esquadrinhando o seu coração e dizendo que não importa o teu problema, não importa o teu erro, não importa o teu pecado, mas se você se arrepender de todo o teu coração, eu vou ter comunhão com você, eu vou ter intimidade com você.
mas você precisa ter com seu irmão, você precisa ter com a sua irmã, você precisa perdoar, você precisa pedir perdão, para que a cura seja completa. Irmãos, como eu disse, nós erramos dia após dia. Paulo vai dizer que aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. Ou seja, a minha carne é fraca, e muitas vezes o erro que eu não quero cometer, quando eu vejo, já fiz. Mas o bem que eu quero fazer eu não consigo, porque é uma luta da carne com o espírito. É uma luta diária, irmãos. Paulo vai dizer assim: se eu buscar as coisas de Deus, se eu ler a Bíblia, se eu jejuar e se eu orar, a minha vida, ela vai inclinar para o Espírito, e o meu espírito vai ficar mais forte, a minha carne vai enfraquecendo. Mas se eu deixar de ir para a igreja, se eu deixar de orar, se eu deixar de ler a Bíblia, se eu deixar de jejuar, eu vou dando lugar para a carne, a minha carne vai ficando mais forte, e o meu espírito vai se enfraquecendo. E aí é o perigo de eu cair, aí é o perigo de eu pecar. Então nós erramos todos os dias, eu erro todos os dias. Não tem super-herói, irmãos, apesar que até o super-herói eles erram todos os dias também. Mas nós erramos. E eu queria fazer uma oração especial por você nesta noite. Você que está aqui nesta manhã, você que está nos assistindo, nos ouvindo nesta manhã. E você, quem sabe, você errou na sua caminhada, errou na sua vida. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu não vou te chamar aqui na frente para não constranger a tua vida, porque eu sei que tem gente que tem vergonha, mas se você quiser sair do teu lugar e vir, você fica à vontade. Se não quiser, você vai ficar no teu lugar e colocar a mão no seu coração. E nós vamos orar por você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, Senhor Deus e Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, diante da sua presença, Pai, nesta manhã nós estamos, Pai. Nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, te engrandecer na beleza, Pai, da tua santidade, Senhor Jesus. Pai, louvar o teu nome, Senhor, porque o Senhor deixou exemplos, Pai, na Bíblia para nós, Senhor, de pessoas que se arrependeram, de homens de Deus, Senhor, que se arrependeram, Pai. E que nós entendemos nesta manhã que homens de Deus, mulheres também de Deus também erram, também pecam, Pai. Mas há um Deus que perdoa. Há um Deus que tudo vê, que tudo sabe. Há um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Há um Deus que está em todos os lugares e sabe todas as coisas. Por isso, Senhor, nesta manhã, vai de encontro, Senhor, a vida do meu irmão, Pai. Vai de encontro a vida da minha irmã, Senhor. Vai de encontro a tua igreja nesta manhã, Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor, como flecha, Senhor Jesus, vai alcançar coração aqui nesta manhã, Pai. Coração triste, que errou no meio do caminho, que errou na caminhada, que pecou. Mas o Senhor é o Deus de misericórdia, aquele que cura, que restaura, aquele que traz de volta. Pai, em nome de Jesus, eu sei que tem gente aqui nesta manhã, Pai, que tem vergonha, Pai, de se ajoelhar e falar contigo porque erraram, porque saiu da sua casa, porque saiu dos seus caminhos, mas está aqui nesta manhã pedindo a sua misericórdia. Por isso, Pai, vá de encontro, Pai, a essa pessoa nesta manhã. Falta ter intimidade, comunhão com Ele, Senhor. Cura o coração, Senhor, do meu irmão. Cura o coração da minha irmã, Senhor. Restaura nesta manhã saúde. Restaura vidas, Pai. Restaura casamentos. Restaura matrimônio. Restaura nesta manhã. Restaura, Deus. Restaura, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Eu queria fazer mais um pedido nesta manhã. Queria saber se aqui dentro da igreja tem alguém que se distanciou, que saiu da presença do Senhor porque errou, porque colocou no coração, ou será que alguém falou, você não tem mais jeito, você não tem mais perdão, e você saiu e não quis mais voltar para a igreja? Ou quem sabe você nunca levantou a sua mão e falou: Senhor, eu te recebo, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu queria orar pela sua vida, para você voltar, para dizer para você que nós temos um Deus que perdoa, não é aquele Deus que aponta, não, é um Deus que perdoa. E se você quiser ter intimidade e comunhão com esse Deus, eu queria te convidar para você vir aqui na frente. Tem alguém? Se não tiver, nós vamos encerrar. Aplauda o nome do Senhor, que está vindo um Senhor ali, está vindo um homem, um varão. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Darabia canta, Darabia sai. Tem mais alguém que quer voltar a ter comunhão com o Senhor, que quer voltar a ter intimidade com Deus? Se tiver, vem aqui, nós vamos orar, querido. O primeiro valente já está aqui. Ele se arrependeu do que fez, ele quer comunhão com Deus, ele quer ter intimidade, ele quer voltar a orar, como diz Mateus 6, voltar no quarto, fechar a porta e falar com o Senhor que te ouve em oculto. Tem mais alguém? Se tiver, venha, nós vamos orar. Amém? Podemos orar? Você está bem com Deus? A tua comunhão com Deus está bem? A tua intimidade com Deus? Podemos orar então? Então levanta suas mãos para cá, estenda suas mãos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, teu filho está aqui na frente, Pai. Ele, Pai, tomou, Senhor, uma posição, uma atitude, Senhor, de vir aqui na frente perante toda esta igreja, Senhor, e dizer, Senhor, que ele precisa da intimidade contigo, Senhor. Ele precisa de comunhão contigo, Pai. Por isso, Senhor, toma a vida dele, perdoa, Pai, os erros dele como o Senhor perdoou o meu, Pai. Perdoa os pecados dele como o Senhor perdoou o meu, Senhor Jesus. Escreva, Senhor, o nome dele no livro da vida, Pai. Pai, dá ordem aos seus anjos a favor dele, da casa dele, da família dele, Senhor. E volta, Senhor, a prosperar na vida do teu filho, Senhor. Nós abençoamos a vida dele, em o nome de Jesus. E você aplauda o nome do Senhor Jesus.